Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula sobre termopares. Termopares módulo 11. Neste módulo, vamos falar sobre termopar tipo B, PTRH 6%, PTRH 30%. Podemos dividir os termopares em três grupos a saber. Os termopares básicos, que seriam os termopares tipo K, tipo J, tipo T, tipo E, tipo N, são os termopares mais utilizados nas indústrias em temperaturas mais baixas e de um valor agregado menor. Temos os termopares nobres, que são os termopares de platina, cujo custo é muito mais elevado. E temos os termopares especiais, que são termopares para temperaturas acima de 2000 graus, como é o caso do tungstênio Henning. Termopares nobres são aqueles que os pares são constituídos de platina, embora possuam um custo elevado e exijam instrumentos receptores de alta sensibilidade devido à baixa potência termoelétrica. Apresentam uma altíssima precisão dada a homogeneidade e pureza dos fios termopares, uma vez que eles são feitos de platina e ródio. Termopar tipo B, nomenclatura adotada pela norma ANSI, PTRH 6%, PTRH 30%. Pela norma ANSI americana, temos a coloração da capa externa em cinza, o positivo cinza, o negativo vermelho. Vamos às considerações. O termopar é formado por dois fios, sendo o elemento positivo formado de platina a 70% e ródio a 30%, e o elemento negativo formado de platina a 94% e ródio 6%. Aqui nós temos uma simbolização aonde fica PTRH 30% de ródio, que é o positivo, e o PTRH 6% de ródio, que é o negativo. A identificação da polaridade. O elemento positivo platina é enriquecido com 30% de ródio, e o elemento negativo de platina é enriquecido em apenas 6% de ródio. Uma observação prática. O positivo, que é o ródio 30%, ele é mais duro, devido à presença maior de ródio. Quanto maior a quantidade de ródio no elemento platina, mais duro ele é. Isso é facilmente visto nas bancadas quando nós montamos os termopares, e você consegue identificar o elemento de platina pura, por exemplo, que ele é muito mais mole, do elemento que contém ródio. No caso do termopar tipo B, o elemento que tem mais ródio, ele é mais duro que o outro. Então é fácil de identificar também quando está sendo montado o termopar. Aqui temos as normas ANSI americana, DIN alemã e japonesa. É muito fácil haver uma inversão de polaridade, uma vez que a norma ANSI e a norma DIN é exatamente o contrário. Então, é muito comum ter o que nós chamamos de dupla inversão. E essa dupla inversão, ela acaba dando problemas nas medições. No caso do termopar tipo B, isso não acontece. Por quê? Porque os termopares tipo B, eles não precisam de cabos de compensação. Embora aqui tenha uma polaridade, mas na realidade não existe polaridade, porque os cabos do termopar tipo B, eles são exclusivamente de cobre. Então, a representação de polaridade aqui é só uma identificação para que você ligue corretamente no sensor e não exista inversão na outra ponta com relação ao aparelho. Faixa de temperatura. Como em todos os vídeos, a gente ressalta sempre a faixa de utilização recomendada na prática. Esse termopar normalmente é utilizado entre 800 a 1600 graus. Pela STM, aqui vamos falar das normas, a STM E230 e ITS 90, a tabela de milivoltagem definida é de 0 a 1820 graus Celsius. Faixa de temperatura pelo limite de erro determinado em normas, por exemplo, a norma ANSI MC 96.1 de 1982, a IPTS 68, é de 800 graus Celsius a 1700 graus Celsius. Temos também a IEC, a 584-2, de 1989, onde a faixa é de 600 graus Celsius a 1700 graus Celsius. Observe que nas normas, o limite máximo de temperatura desse termopar é muito além do que nós estamos recomendando na prática.
A potência termoelétrica de 9,524 mV a 1450 graus. Aqui temos uma tabela comparativa onde comparamos os termopares de platina, no caso o tipo K e o tipo N, não aplicável para 1450 graus. Podemos observar que a milivoltagem do termopar tipo B é bem menor que a milivoltagem dos termopares tipo S e R. Aqui na ordem de 14,978 para a mesma temperatura, 16,746, e já o termopar tipo B, 9,524 mV a 1450 graus. Essa faixa de utilização recomendada na prática é uma faixa onde nós colocamos um limite de segurança. Eu já vi na minha vida profissional esses termopares sendo utilizados a 1780 graus. E essa utilização ela é muito problemática, tanto na questão de proteção, tubo de proteção a ser usado. Na época onde o cliente estava usando a 1780 graus, uma temperatura muito alta para se conseguir em um forno de sinterização, por exemplo, a contaminação desse fio era muito alta. Então, era um limite de temperatura muito complicado. Então, eu costumo dizer que normalmente a faixa de utilização prática até 1600 é uma faixa assim razoável. Aplicações e características recomendadas. Como todos os termopares de platina, define a escala internacional prática de temperatura, IPTS, na faixa de 630,74 graus Celsius, que é o ponto de fusão do antimônio, a 1064,43 graus Celsius, que é o ponto de fusão do ouro, sendo adotado como padrão nessa faixa. Algumas observações. Apresenta boa precisão em altas temperaturas, embora tenha uma milivoltagem baixa se comparada a outros termopares, devido à pureza de seus fios, que são de platina. Recomendados para uso em atmosferas inertes e oxidantes em regime contínuo. Vapores metálicos, como para qualquer tipo de termopar de platina, são prejudiciais e devem ser usados tubos cerâmicos de alta alumina. Isso quando nós temos um termopar de platina protegido com um tubo metálico. Então, se nós não tivermos entre o tubo metálico e o termopar de platina um tubo cerâmico que iniba a propagação dos gases metálicos, ele contamina a platina. No caso do termopar tipo B, não é muito aplicável, porque não existe, ou se existir, existem poucas aplicações. Termopar tipo B para alta temperatura, você usar com tubo metálico externo acaba sendo uma redundância. Use em temperaturas altas, não observando uma proteção adequada, ou bitola do fio. O rompimento do sensor se dá pelo desgaste dos elementos. Em altas temperaturas, a platina fica suscetível à contaminação e grãos são formados ao longo do fio, provocando mudanças na calibração e rompimento, caso não sejam devidamente protegidas. Esses grãos normalmente acontecem quando você tem aplicação de termopares de platina em atmosferas sulfurosas, ou que tenha enxofre ou gases metálicos, como é o caso, ou pode ser gases metálicos provenientes do próprio processo e o termopar não está devidamente protegido. Então, ele tem esse problema de contaminação. No caso do termopar tipo B, a bitola do fio praticamente é um padrão 0,51 milímetros, ou seja, 24 AWG. Por ele ser um termopar de alta temperatura, não se usa em bitolas menores. E, consequentemente, todas as proteções que são usadas em termopares tipo B são de alta alumina. Não se usa termopar tipo B com tubos de proteção de baixa alumina, que é muito característico de tubos nacionais, tipo 610 ou 710. Como estamos dizendo aqui, para altas temperaturas, acima de 1350 graus, devem ser utilizados capilares e tubos protetores de alta alumina, tipo 710, de alta alumina e devem ser importados. No Brasil, nós não temos tecnologia suficiente para a queima desses tubos. O problema desses tubos é que ele tem que ter alta alumina, mas eles têm que ter uma sinterização adequada para que ele tenha uma porosidade muito próximo de zero. Caso tenha alguma porosidade,
É por essa porosidade que esses gases e essas contaminações acontecem. Normalmente utilizado na bitola de 24 AWG 0,51 mm. Devido serem usados em temperaturas muito altas, as bitolas de 27 AWG e 30 AWG não são aplicadas comercialmente e nem indicadas para esse uso. Pela norma ANSI MC 96.1 de 1982, segundo a IPTS 68. Aqui nós temos uma ideia da precisão desses termopares. Então, de 800 a 1700 graus, ele tem um erro, um limite de erro determinado, o que nós chamamos de standard, ele não tem classe especial, de mais ou menos 0,5% do ponto a ser medido. Então, isso dá uma precisão muito alta para temperaturas altas. Lembrando, por exemplo, que um termopar tipo K, uma temperatura de 1000 graus, por exemplo, ele dá um limite de erro aí aceitável dentro da norma de quase 7,5 graus. Devido à sua grande precisão e estabilidade em altas temperaturas, são usados como padrões em laboratórios de calibração, utilizado como padrão na calibração de outros termopares. Uma curiosidade: por serem termopares para uso de alta temperatura, o grande problema desse termopar nas aplicações é a temperatura no cabeçote de ligação. Por ser um termopar que não usa cabo de compensação, como nós falamos, é cabo de cobre comum que é requerido, não existe compensação. E se a temperatura no cabeçote exceder os 100 graus Celsius, erros serão adicionados à sua leitura. Existem empresas que possuem um sistema de refrigeração sobre os cabeçotes. Com a temperatura aonde são colocados é alta, por irradiação esse problema é algo realmente problemático. Você vai medir temperaturas muito altas, às vezes ele está numa posição vertical, por irradiação o cabeçote aquece e se ele for aquecido e essa temperatura no cabeçote exceder 100 graus Celsius, erros são adicionados à leitura. Então, é um termopar muito complicado. A única forma de fazer isso é você isolando ou aumentando o comprimento, como são termopares de platina. Se você aumentar muito o comprimento dele, muito mais caro eles vão ficar, tanto com relação aos tubos que são usados, aos capilares e ao fio. Então, esse isolamento entre cabeçote e processo é um problema de algumas empresas e muitas vezes esse problema não é só por irradiação do processo em si, mas assim também do processo em torno de. Então, por exemplo, eu já vi baterias de fornos, que são vários fornos colocados um ao lado do outro, em fileiras, né? E a própria temperatura do local fazia com que a temperatura do cabeçote excedesse 100 graus Celsius, e isso incorria em erros de temperatura na medida final. Aplicações não recomendadas. Os termopares de platina, de um modo geral, não podem ser usados em atmosferas sulfurosas e, se utilizados, devem ser cuidadosamente protegidos para evitar a contaminação de seus fios. Mudança na calibração pode ocorrer pela difusão de ródio do elemento negativo para o positivo, ou pela volatilização do ródio do elemento positivo. Isso são características de todos os termopares de platina. Isso você vai ver que, se assistindo às outras videoaulas, tanto tipo S, tipo R, como agora o tipo B, são iguais. Se protegidos adequadamente, podem ser usados em atmosferas redutoras. No vácuo, apenas por períodos curtos de tempo e devidamente protegidos. Contaminação dos fios de platina se apenas protegidos por tubos metálicos e não devidamente isolados internamente. Aqui é o caso dos gases metálicos que emanam de tubos de proteção metálicos colocados em processo e que não tenham internamente um isolamento através de tubos cerâmicos especiais de alta alumina. Não se pode ser usado em temperatura abaixo de 100 graus, uma vez que a sua milivoltagem abaixo desse valor não apresenta consistência para se fazer medições. É justamente por causa disso que o cabeçote também não pode ultrapassar o valor de 100 graus, porque se ele ultrapassar, começa a incorrer em erros, porque justamente esse tipo de termopar não usa cabo de compensação para fazer a compensação da junta fria.
Aqui nós temos o termopar tipo B comparado aos outros tipos de termopares para ver a precisão dele, como a gente havia falado do termopar tipo K, a 1000 graus, por exemplo, dá 7,5 graus de erro, e o termopar aqui tipo B é mais ou menos 0,5% da faixa, então ele é extremamente preciso, muito preciso realmente. Fim do módulo termopares, módulo 11. Neste módulo foram abordados os seguintes tópicos: termopar tipo B, nomenclatura B, PTRH 6%, PTRH 30%. Analisamos processos industriais com o objetivo de melhorar a vida útil de termopares e, em caso de dúvidas, entrar em contato. Visite e consulte, quando necessário, o site do autor. Portal Termopares, www.termopares.com.br, desde 2004. Meu nome é José Eduardo Toselli e meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.